Nós estamos trabalhando aqui na sala com algumas reedições de testemunhos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Dodora. Dodora, abre sua câmera e seu áudio, por favor, filhinha. Tudo bem? Tudo, pastor. Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Melhor do que mereço. Camiseta bonita. Tô? Olha aí, estamos em movimento, né, Dodora? Estamos em movimento, não podemos parar. Dodora, há quanto tempo você está na sala, filha? Olha, pastor, a minha primeira vez foi assim, que eu olhei, eu assisti o finalzinho, foi só no testemunho, foi quando a Jusce, ela deu aquele testemunho do fogo da fazenda. Depois disso, eu entrava esporadicamente. Ai, me fugiu a parte. Esporadicamente, pode deixar a gente entender. É difícil falar, é muita gente. Fica tranquilo. Comecei a entrar esporadicamente. Agora, sim, só que aconteceram algumas coisas, né, nesse intervalo, porque quando eu entrava esporadicamente, meu esposo, ele estava em casa, então tinha aquela questão de horário, por ser muito cedo, então quase que eu nunca entrava. Quando eu comecei a entrar mesmo, que hoje eu não fico sem, acho que tem uns 3, 4 meses, na média. Muitas coisas estão acontecendo. Muito, pastor. Vida, né? A gente conversou ontem, assim, uma efervescência de coisas acontecendo na sua vida, e uma delas foi quando você se deparou com essa ideia de verbalizar o amor, que você ligou para os seus irmãos e disse para todos eles que você os amava. O que foi que eles disseram para você como resultado disso, filho? Um deles perguntou: eita, que história é essa? Que ar de despedida é esse? O que está acontecendo? Você começou a dizer para ele que você os amava e eles acharam que você estava se despedindo da vida. É tão estranho isso, né? Pessoas acharem que a verbalização do amor está associada à despedida. Você disse para mim que nunca sentiu tanta vontade de desaguar, de pregar sobre Cristo na sua vida. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. A minha vida de adventismo, entre idas e volta, eu creio que eu tenho uns 20 anos, não menos do que isso. E o que tem me acontecido em 4 meses, sabe, não foi nem um terço do que me aconteceu nesses 20 anos de adventismo, que entre idas e volta. Então, aquilo que eu falei para o senhor, eu não consigo explicar, sabe? Tipo, eu olhava para os meus vizinhos, por exemplo, eu olhava como um ser humano normal. Tipo, eu estou uma candidata para o céu e basta. Eu não preciso, então, cada um que busque a sua salvação, porque eu busquei a minha, eu estou buscando. Então, a minha vizinhança não me interessava muito. Isso eu olhava. Hoje, eu já levanto assim, eu falei, Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Então, uma coisa que eu nunca fiz, hoje eu já passo a orar pelos meus vizinhos, que eu nunca fiz isso. Ainda não fui, né, como eu tô vendo que alguns aqui, irmãos, já estão indo na casa de alguns deles, eu ainda não fiz isso, mas eu tenho orado muito por eles, sabe? E isso é só uma das coisas, no geral, eu saio de casa, assim, se eu vejo uma pessoa triste, eu já quero parar, já quero falar de Jesus, eu já quero orar, coisa que eu não fazia isso. Então, em 4 meses, tem acontecido coisas que não me acontecia nesses anos todos de carreira de adventismo. Então, está acontecendo algo novo. Você já sai com a sua mochila cheia de atos de bondade. A minha bolsa, exatamente, literalmente falando em mochila, a minha bolsa, ela se transformou não mais bolsa, né, porque bolsa geralmente cabe pouca coisa, já uma mochila missionária, eu não saio da minha casa sem minha mochila, cheia de livros. E além do... Você disse que toda vez que você executa a obra de Deus, você ainda sente que é pouco. Como é que é isso? Você quer fazer mais e mais e mais? Como é que é isso? Não para não, Dodora? Pastor, isso é incrível. Porque, assim, eu sempre, na minha vida cristã, eu sempre tive um desejo eu sempre me subestimei muito. Uhum. E eu gostei sempre de ajudar as pessoas, só que aquilo, não sei se era aquela questão de obras, eu pensava muito, talvez, mais em obras, eu queria ajudar, porque não tinha, talvez, nunca vejo como um lado espiritual, eu ajudava, mas aquilo também para mim nunca era pouco, eu sentia, assim, um vazio gigantesco. A minha busca
era muito grande, eu me emociono, se eu chorar não liga não. E assim, eu sempre procurei ajudar muitas pessoas, porém, eu fazia tal, fiz meu papel de cristã, tudo bem, se deu certo, não deu problema. Só que hoje é diferente. Hoje eu quero, sabe, tudo que eu faço eu acho pouco, eu acho que eu precisava fazer mais, eu precisava falar de Jesus, dá vontade, assim, de abrir a cabeça das pessoas e falar, gente, sua vida, nós não temos solução, nós não temos saída, nossa saída é Jesus. Então, quando as pessoas são muito relutantes, né, as pessoas, no geral, pastor, é assim, no geral, as pessoas se acham merecedoras. Nós somos muito ingratos, nós achamos que tudo que acontece a nós merecemos, que nós somos bonzinhos. Isso é ruim. Então, você quer entender que o nosso, como é que fala? Que tudo é fruto do Espírito Santo, é Deus que nos conduz, que é Deus que Deus faz algo por você, é porque o amor dele, a graça dele, não é que você é merecedora. E assim, no geral, quando você quer fazer algo, eu me sinto assim, potente, eu não sei explicar bem pro senhor, enfim, porque eu me sinto assim, que eu acho que eu deveria fazer mais. Quando eu vejo um vizinho, uma pessoa na rua sofrendo, aqui em São Paulo, pastor, acho que não foi nem só aqui em São Paulo, no geral, esses dias fez muito frio, muito frio. E assim, pastor, o meu coração corroía, porque o que eu pensava nos moradores de rua, eu falava, Senhor, eu tenho uma casa, eu tenho uma comidinha, eu tenho cobertores, eu tenho tanta coisa, coisa que eu não fazia isso, pastor. Tipo, eu tenho minha casa, então eu tô bem. Não sei se o senhor está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. É que hoje me parece bastante claro quando conversamos, doutora, que você sente a dor do outro. Exatamente. Deus encheu seu coração de empatia. Como é que eu estou aqui dentro de casa quentinho e tem alguém lá fora sentindo frio? E como é que eu tenho que comer e outro não tem? Como é que alguém está triste e eu não me incomodo com a tristeza do outro? Eu posso amenizar aquela tristeza, né? E nós vamos ver, doutora, daqui a pouquinho no seu testemunho, que você está cheio dessa vida, sabe? Está cheia dessa vida para transmitir. E tem algumas coisas que te impedem. Você diz assim, não entre no assunto, isso a gente vai entrar na hora certinha. Estou vendo um monte de gente indo para a casa da vizinha, né? Batendo na porta do vizinho e levando cartinha e entrando e orando. Eu ainda não fiz isso. Mas, queridos, a doutora, ela não pode ir à casa dos vizinhos. Ainda. A doutora não pode se expor em determinados lugares ainda. Mas você vai ver que coisa linda é quando o Espírito de Deus enche o coração da gente. E quando a gente está cheio e a gente quer transbordar esse amor, né? Você vai ver como é lindo, como isso acontece de forma maravilhosa na vida da gente. Está acontecendo na vida dela, sabe? E se você se permitir, vai acontecer na sua também. Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Menor dúvida disso. Que se você permitir, vai acontecer na sua também. Doutora, você disse que tinha vergonha de fazer essas coisas. E hoje você não tem mais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa quebra da vergonha. Ô, pastor, tem uma coisa que, com minha família, ela inteira mora na Bahia, né? E eu sempre viajei para lá. E, assim, eles sabiam que eu era adventista, porque são minha família, né? Mas até a oração em si, eu tinha vergonha, sabe? Quantas vezes eu na hora da refeição, quantas oportunidades eu perdi, sabe, pastor? Quantas oportunidades que eu perdi de falar de Jesus e fazer uma oração ali com eles. Quantas vezes eu orei escondido, sabe? E, assim, isso me entristece muito. Talvez até tenha perdido alguns deles, perdi com certeza, tendo a oportunidade de falar de Jesus para eles. E isso tem mexido muito comigo. Porque eu lembro de um episódio, isso faz muitos anos, que eu fui visitar um primo meu, e ele estava ali no leito da morte, até perdão para Deus por isso. Eu estive naquele hospital, ele ali morrendo mesmo, literalmente, que ele não saiu mais daquele hospital, e em nenhum momento eu cheguei no ouvido dele e falei, primo,
fica tranquilo, Jesus te ama, Jesus sai com você. Eu não tinha oportunidade, eu tive toda essa oportunidade, mas eu não tive coragem de fazer isso, pastor. E hoje, pastor, eu não quero perder uma oportunidade, que seja com um morador de rua, que seja com um estranho, que seja quem for, não quero mais perder, porque eu entendi hoje, pastor, que a minha salvação, ela não é a salvação do meu próximo, ela não é problema dele, é problema meu, pastor. Uma vez que você conheceu esse evangelho, uma vez que você conhece esse Jesus, essa cruz, esse Jesus, você passa a ser responsável pela salvação do seu amigo, do seu vizinho, seja de quem for. E pastor, eu perdi muita oportunidade, eu sinto muito por tudo isso, e hoje eu não quero mais, eu não quero que nenhum sangue caia sobre a minha cabeça. Você me relata no seu testemunho que um dia você estava estudando a sua lição, você começou a chorar profundamente, O que aconteceu quando você começou a estudar essa lição? Foi justamente isso, pastor, porque é o que eu falo para o senhor, naquele momento a ficha caiu, sabe? A minha ficha caiu porque, assim, tantos anos de evangelismo, tantos anos de adventismo, e eu não estava fazendo nada. Naquele momento eu entendi que a minha vida não era importante, sabe? A minha vida não era tão importante, porque o ministério de Jesus aqui na Terra foi amor, e ele não amou as coisas, ele amou as pessoas. E eu fui uma escolhida, eu sou uma escolhida. O que é que eu, como uma escolhida dele, eu estava fazendo para salvar o meu vizinho, para salvar o meu amigo? E foi naquele momento que a ficha caiu. Então, naquele momento, pastor, nada mais me importava. A minha vida não era mais importante. O importante para mim era a salvação da minha família, a salvação do meu vizinho, a salvação das pessoas no geral. E foi terrível aquele momento. Que assim, pastor, eu sempre vivi numa busca, como eu falei para o senhor, eu sempre vivi numa busca de eu sempre tive uma necessidade de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, que eu vejo assim, tanto testemunho aqui, como diz o pastor Esmeraldo, os sermões, você, como é que fala, você lembra, mas os testemunhos você nunca esquece, de fato. Os testemunhos têm falado muito forte aqui nessa sala, e eu vejo as pessoas relatando a experiência que teve, né, que ouviu a voz do Espírito Santo, e eu buscava muito isso, pastor, era assim, a minha busca constante era, Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Por que eu não consigo ter essa experiência? O que faz essas pessoas melhores do que eu? E essa era a minha busca, porém, eu com muita ansiedade, eu queria que Jesus falasse comigo, que o Espírito Santo falasse comigo, porém, tinha que ser no meu tempo e do meu jeito. Então, só que eu entendi nesse meio tempo, inclusive conversando com o senhor, que talvez eu nunca vou ouvir isso, mas que isso não quer dizer que Jesus não está aqui comigo, que o Espírito Santo não está aqui comigo. E isso, pastor, nesse meio tempo, tem funcionado, como eu já conversei com o senhor, né? Eu sinto assim, não ouvi, mas assim, eu sinto tão nitidamente a presença do Espírito Santo comigo, e é tão gostoso sentir isso, pastor, mesmo não ouvindo, mas é tão gostoso você ouvir, você sentir isso, que, sabe, palavras, eu acho que se eu procurar palavras aqui, eu não vou conseguir expressar. Você lê a sua Bíblia? Ah, pastor, gente, outra coisa, então, eu leio minha Bíblia, eu leio minha lição, outra coisa, eu sempre tive muita dificuldade de leitura, gente, assim, preguiça, na verdade, muita preguiça. Eu tenho uma coleção aqui do Espírito de Profecia, só que eu tô até lendo, gente, eu tô lendo aqui Espírito de Profecia, eu tô lendo aqui, são tantos, eu queria ler todos, na verdade, eu tô aqui, acompanhando Conselhos para a Igreja, tá, minha amiga Juliana, aí da sala, que estava lendo, que ele é maravilhoso, eu comecei a ler, só que eu também queria ler A Ciência do Bom Viver também, que é maravilhoso. Enfim, pastor, eu tô indo devagar, é um processo lento, não é um processo assim, tipo, eu acordei hoje, eu vou ler tudo o que tiver na minha frente, é lento, mas eu tô amando a Bíblia, eu tô conseguindo entendê-la de uma forma tão diferente, que às vezes você viu um livro, sabe? Vou ler o Salmo, eu preciso sair, vou aqui, vou ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, você acha que você já tinha feito
como é que fala, sua devoção pessoal. Li um salmo, fiz uma oração, Senhor, estou de saída, que o Senhor me abençoe, me leve em segurança e me traga em nome de Jesus, amém. Geralmente essa era a minha oração. Li um salmo, fiz uma oraçãozinha e pronto, já estou blindada para o dia. Entendeu? Só que nesse meio tempo, eu entendi que a sua busca pessoal, ela é muito mais, ela vai além do que uma oração de 2 minutos, do que um salmo. Isso eu tenho aprendido na minha permanência com você aqui na sala 57. E tem feito muito bem para mim, pastor, tem feito uma diferença assim. Ainda, pastor, presta atenção. Ainda não sou uma pregadora, ainda não cheguei numa igreja, no púlpito e preguei, mas eu vou chegar lá, porque o Senhor está no controle, e o Senhor vai me usar. Amém. Não cheguei ainda, mas vou chegar. Vou chegar, não vou dizer assim, eu nunca vou pregar. Essa palavra de nunca, para mim, ela não existe mais no meu dicionário, não, viu? Nunca, eu achei muito forte. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, filha, lança fora o medo. Exatamente. Pastor, uma coisa que eu fazia antigamente, eu comprava a lição só para seguir, sabe, o protocolo. Bom, toda adventista tem que ter uma lição da escola sabatina, então eu vou ter, eu não vou ser diferente. Então, pastor, eu agora estou estudando a minha lição, não é assim, estou marcando essa lição de José, ela tem falado comigo, assim, eu sempre amei, eu sempre fui apaixonada pela vida de José, né, a história dele. E essa lição tem aberto assim, a mente da gente de uma forma extraordinária. E a forma como o pastor Abdoral tá passando ela, tá tão linda, tá tão mais clara. Gente, eu só me apaixono cada vez mais por essa lição. Tá lindo demais. Algumas coisas são muito importantes aqui, mas a doutora está pedindo perdão a Deus pelo tempo que ela não foi efetiva no reino de Deus. Ou pelo menos parcialmente efetiva, né? Pedindo perdão por ter perdido oportunidades. Queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, até nossos pedidos de perdão mudam a direção. Veja que ela não está preocupada com a questão dos pecados clássicos. Ela reconhece que a vida do outro, a responsabilidade dela, ela pede perdão por não ter se preocupado com o próximo como deveria. Irmãos, nós temos que invadir os lugares com oração. Temos que invadir os lugares com Bíblia. Claro, nós não vamos ser aquele crente chato, inoportuno, mal educado, constrangendo as pessoas, mas nós podemos entrar sutilmente, educadamente, em todos os lugares e orar com as pessoas, fazer a diferença na vida deles. Deveria ser assim, deve ser assim. A doutora está despertando exatamente para isso. Mas ela está despertando porque todo dia ela tem recebido o Espírito Santo como seu amigo na caminhada. É lindo ver, sabe, queridos, o que está acontecendo com a doutora. E nesse dia que ela chorou, estudando a sua lição, ela não lê mais a lição, ela estuda a lição do próximo dia. Ela chorou e ela disse assim no coração: quem é que eu ganhei para Jesus? Quem até hoje na minha vida cristã eu ganhei para Jesus? Percebe a preocupação da doutora não é mais com ela, é com o próximo. Amigo, quando a gente cuida do outro, Deus cuida da gente. Então, invadiu o seu coração, doutora, um temor de não ter ganhado ninguém para Jesus ainda aquele dia, né? Muito, pastor, isso mexia muito comigo. Às vezes eu penso muito nisso, né? Se o meu primo, Maurinho, né, que ele se chamava Maurinho, se meu primo se perdeu por comigo, sabe? Eu fico pensando quando, na volta de Jesus, ele falou assim: puxa, você sabia de tudo isso, doutor, e você deixou que eu me perdesse? E assim, eu cito esse meu primo porque eu tive, sabe? Foi mais forte, mas no geral, minha mãe, eu louvo a Deus porque a minha mãe, ela teve a oportunidade, né? Não por mim, outras pessoas, né? Chegaram nela, levaram Jesus e ela se batizou, então ela morreu em Cristo. Então, muitos sangues caíram na minha cabeça, isso me preocupava demais, pastor, demais, que o senhor não faz ideia. E assim... Desculpa, Pode falar. Outra coisa assim, que me incomodava, eu pensava assim, humanamente falando, eu nunca tive um pecado assim, que me levasse diretamente para o inferno, tipo, um exemplo só, humanamente falando, é o que eu sempre falo com a minha amiga, eu falei, amiga,
Se você olhar para a minha vida, eu não tive nenhum pecado assim absurdo. Eu nunca tive vícios. Da minha maneira, eu sempre fui uma boa filha, né? Não como eu gostaria de ter sido. Talvez hoje, se eu tivesse uma mãe viva, eu faria bem diferente do que eu fiz antes. Mas, assim, meus irmãos, no geral, eles sempre me olham muito como um exemplo, sabe? Não, você foi uma boa cristã, você nunca bebeu, você nunca se prostituiu, enfim, você sempre teve uma conduta legal. A minha mãe sempre falava, pastor, que eu já nasci crente. Por quê? Porque elas me viam dessa forma. Só que, assim, eu sei que eu tinha meus erros, eu tenho meus pecados, e isso sempre me incomodou, porque as pessoas me olhavam muito como referência. Só que eu também nunca me preocupei de falar que o nosso alvo não é o ser humano, nosso alvo é Cristo. É Jesus que nós precisamos olhar. Inclusive, quando eu estava conversando com meu irmão, e ele fala assim, Dodora, mas você é uma pessoa boa, você faz sempre coisa boa, você ajuda o próximo. Eu falei, meu querido, eu não sou boa. Se há alguma coisa boa em mim, isso vem de Cristo. E antes eu não me preocupava nisso. Não, eu me incomodava por estar na posição de boa para eles, porém eu nunca me preocupei de falar da pessoa de Jesus. Entendeu? Então, isso tudo pesou muito na minha vida. Essa ressignificação, esse repensar, veio de onde? Por que você está repensando tudo isso? Pode falar, pastor. Por que você está repensando tudo isso? Então, pastor, é justamente isso, esse relacionamento que eu tenho buscado com o Espírito Santo. Que é assim, essa questão do Espírito Santo, por exemplo, eu tenho aprendido muito aqui na sala. A sala, gente, esse ambiente, hoje o pastor Odi falou, né, se a sala o dia não existisse mais na sua vida. E realmente, essa pergunta, não se ela não viesse a existir, mas se ela não tivesse entrado na minha vida, talvez eu estivesse na mesmice. Porque hoje eu consigo buscar mais, ter mais me relacionar melhor. E isso tem feito eu pensar, porque coisa que eu não fazia antes, como eu falei para o senhor, né, minha busca era muito superficial. Hoje, eu não me preocupava com coisas que hoje eu me preocupo, né, nessa questão espiritual. E, enfim, eu vivia de uma forma mecânica, isso, minha vida era muito mecânica, eu era aquilo que eu falei no início, eu era cristã, eu estava numa igreja, a minha salvação estava garantida, entre aspas, e para mim já era o suficiente. E nesses últimos dias, eu tenho pensado muito, que é muito pouco, tudo que eu faço, nada que eu faço tem valor algum, porque depende... Eu quero ressaltar aqui, queridos, que tudo isso é fruto do reavivamento e da reforma que está acontecendo na vida da cultura. Esse despertar, esse avanço, esse desejo, essa sensação de estar fazendo pouco, tudo é fruto do despertar do Espírito Santo na vida dela. Agora, pastor, só rapidinho aqui. No início, quando eu entrei na sala, eu ouvi o testemunho da Jussi, e eu fiquei muito feliz, assim, eu perguntei assim, Senhor, será que isso é uma emoção? Se for emoção, vai passar em um mês. Só que aí eu entendi que a emoção é uma coisa prazerosa para você. Quando é uma emoção, você quer fazer para você, você quer se sentir satisfeito e ponto. E nisso foi passando, né? Foi passando e o desejo, o meu já desapareceu, já não estou mais querendo saber de mim. Aí eu falei, bom, Senhor, se isso for uma emoção, que essa emoção seja até a eternidade. Porque, pastor, a minha vontade, como o senhor está falando, a minha vontade não está mais não importa mais o que eu quero. Então eu quero ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para levar salvação para outras pessoas. Pastor, é engraçado, eu trabalho com vendas, né? E o que eu tenho eu trabalho com produtos cosméticos, enfim, e o que eu tenho de cliente que me enrola, que deixa me pagar, que me deu calote. E, pastor, eu estava tão chata na vida desses clientes, eu falei, gente, calma aí, doutor, mas você é uma cristã. Eu cobrava tanto. Só que agora eu mudei de ideia, sabe o que eu faço? Eu não cobro mais nenhum deles, eu oro por eles. Eu estou orando por esses meus clientes. Essa semana eu falei, oi, amiga, vai ter um dinheirinho para mim essa semana? Ela falou assim, vai orando. Eu falei, é o que eu tenho feito, eu estou orando para que Deus te abençoe, para que você venha me abençoar. Eu não fazia isso há algum tempo atrás.
Mudou tudo, né, doutora? Mudou tudo. Aí, Doutora, meu marido... vamos mudar a direção do nosso testemunho? Não, pastor, é muita coisa. Tá? Você que está aqui nessa reunião, você tem que prestar atenção no que a gente vai discutir agora, tá? Doutora, você tinha motivos para estar muito triste, né? Sério, eu teria. Você quer contar para nós por que você teria motivo para estar muito triste? Eu teria, né, pastor, mas eu não tenho motivo. Teria. As pessoas perguntam assim, ai, como é que você tá, doutora? Aí, tipo assim, as pessoas querem que eu histérica, eu falo assim, ah, não, eu tô indo, acabei de chegar do médico. Eu falei, meu amigo, minha irmã, eu estou melhor do que eu mereço. Mas isso é o problema. Eu falei, mas eu não tenho problema. Quem falou para você que eu tenho um problema? Eu fui acometida de um probleminha que, da mesma forma que ele entrou, ele vai sair, porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é meu corpo limpo. A pessoa, nossa, mas você tá bem? Eu falei, tô ótima. Nossa, mas você pode contar aí. A doutora, há algum tempo, descobriu que está com câncer. Ela fez um exame, descobriu um nódulo no seio, e de lá para cá vem lutando contra esse câncer. Entrou no processo de quimioterapia recentemente. Eu disse que ela não pode ir aos vizinhos, né? Ela não pode sair na rua entregando livros, porque a imunidade da doutora é baixa, por conta do câncer e da própria quimioterapia. Ela não pode se expor. O ambiente de trabalho da doutora hoje e de convívio é o hospital. Você me parece, doutora, que transformou o hospital em seu lugar missionário, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Ai, pastor, eu lembro que de manhã eu falei para o senhor que tinha acontecido um episódio que eu precisava contar. Sim. É aquilo que eu falei, eu sempre queria o Espírito Santo, eu queria um sinal. Até então, pastor, eu não sei o que me aconteceu naquele hospital. Eu entro no hospital, eu já começo a dar bom dia desde a portaria. Bom dia, bom dia. Alguns são educados, me respondem. Outros falam, bom dia, bom plantão. Aí eu falei assim, não, moço, não é plantão não, eu tô aqui como paciente. Aí o pessoal dá risada. Enfim, só que eu dou um bom dia muito tímido. Teve um dia que eu tava tão tímido, pastor, foi no dia 8 de julho. Isso, não, de junho, não, julho. Eu dei bom dia para as pessoas, mas aquele bom dia tão murcho, eu falei, ai meu pai, eu tô no hospital, só que... E assim, é paciente, é médico, que eu encontrava, eu dava bom dia. E no hospital que eu faço meu tratamento, pastor, eu faço no setor de exames e da químio, fica no subsolo, tem uns lances de escada e tem elevador, mas geralmente eu uso a escada. E, pastor, eu tinha acabado de dar um bom dia tão murcho, eu falei, nossa, gente, se alguém me desse um bom dia desse tão murcho, eu não sei se eu responderia, não. E nisso, pastor, eu encontro 2 homens, olha que experiência, eu não sei, até hoje nada me tira da cabeça, aquele episódio. Eu encontro 2 homens vestidos de médico, subindo as escadas, eles estavam conversando. Eu falei, bom, como eu tô dando bom dia para o pessoal, eu vou dar bom dia para esses 2 homens. Eu dei bom dia, assim, um bom dia que saiu da minha boca assim tão murcho, pastor, eu vi aquele retorno daqueles 2 homens, daqueles 2 médicos, com o mesmo som, com a mesma tonalidade de voz, aquele bom dia assim que até hoje eu não... Ele falou assim, bom dia, mas assim, aquele bom dia, pastor, parecia anjos falando. Eu parei, na hora que ele foi me dar aquele bom dia assim, tão animado, eu parei, eu olhei para eles terminaram de subir a escada. Aí eu falei, oi, doutores, vocês são homens mesmo ou vocês são anjos? Me veio a pergunta. Mas aí eles foram embora. E pastor, eu saí daquela escadaria, mudou totalmente. Eu falei, gente, se eu fui tão bem recepcionada por 2 médicos, por que eu vou começar dando esse bom dia tão murcho para essas pessoas? Meu bom dia começou a melhorar, já peguei o segurança ali, já dei bom dia, já foi. Então, pastor, nada hoje na minha cabeça, mentira, que aqueles não foram anjos que fizeram naquela escadaria. Porque sabe o que é mais? Pode falar, pastor. Eles são ministradores. Deus os envia. Não posso lhe garantir que aqueles 2 homens tenham sido anjos, mas eu posso garantir para você que Deus envia anjos e se ele quisesse, poderia colocar 2 descendo as escadas para dizer assim, doutora, o bom dia precisa ser melhor. Deus pode fazer isso, né? Pastor, sabe, cara, como anjos, o tom de voz deles, eles falaram, sabe quando uma pessoa eles me responderam com a mesma tonalidade, foi um bom dia deles que fez tanta diferença naquele dia. Enfim, eu não sei, no céu eu vou saber. Você encontrou uma senhora numa cadeira de roda triste, lembra? Como é que foi isso?
Então, aí tudo bem. Aí isso foi no dia 8, foi o exame que eu fiz. Na semana seguinte, eu voltei. Eu já pedi para o meu pastor, né, trazer uns livros para mim. Eu falei, pastor, eu preciso de 50 livros. Traz para mim, como eu não posso estar saindo, se eu pode trazer para mim, por favor. Ele pegou, me trouxe. Aí eu cheguei naquele dia, eu falei, Espírito Santo, não pedi para estar aqui. Inclusive, eu conversei com a médica. Eu falei assim, doutor, pastor, eu sento na mesa dos médicos, de repente eu já estou falando de Jesus. Eu falei, doutor, é o seguinte, olha, eu fui acometida disso daqui, mas esse corpo não é meu, ele é do Espírito Santo, eu não pedi para estar aqui, mas se Deus me permitiu que eu estivesse aqui, é porque Deus tem um propósito, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Se eu estou chamando de cura, então eu vou atrás dessa cura. Ela olhou assim para mim, nossa, gostei, você não vai nem precisar de psicólogo, eu não preciso, porque eu já tenho um. Enfim, eu comecei a falar. E assim, automaticamente, pastor, eu sento na mesa dos médicos, eu já começo a falar, é muito automático isso. Não falava isso, nem orar, eu orava, não conseguia orar nem com meus irmãos. Enfim, aí, teve outro dia que eu tô lá na recepção, né, eu vejo aquela senhora, sabe, aquela amarela, tristinha. Aí eu cheguei, eu falei assim, rapidinho, quando eu me vi, pastor, eu já tava no lugar dela. Eu falei, bom dia, como é que a senhora está? Aí eu falei, desculpa a pergunta. Eu falei assim, olha, como que é o nome da senhora? Eu comecei a conversar com ela me falou o nome dela. Eu falei, eu posso estar orando pela senhora? Quando, de repente, eu já estava na sala, lá na recepção do médico, orando. Aí eu já comecei a dar um livro para as pessoas, que eu estava com uma bolsa cheia de livro. A Fernanda, a minha moderadora, ela foi me visitar outro dia e ela me levou um monte de folheto, né? Aí eu falei assim, bom, Deus já mandou a Fernanda trazer esse material. O legal de tudo, que o meu hospital, o hospital que eu faço o tratamento, fica próximo da casa da Fernanda. Ou seja, os folhetos todos já tá com o carimbo da igreja dela. Eu falei, então facilita. E eu peguei aqueles folhetos junto com os livros que eu tinha levado, eu comecei, pastor, eu dei livro naquela recepção inteira. Eu falei, gente, desculpa, eu sei que vocês estão ocupados, tal. E eu fui abordando as pessoas, fui abordando. Além de ter orado para essa senhora, que me agradeceu depois, a acompanhante dela, eu levei para a recepção inteira, para as meninas que estavam lá fazendo atendimento, para os pacientes. E assim, aquela vontade, sabe, eu queria falar, não bastava só entregar isso daqui. Eu tinha que falar alguma coisa. Jesus te ama. Eu também, algumas pessoas até me declaravam esse negócio de eu falar eu te amo, ainda tá meio assim, né? Ainda tô tendo uma certa dificuldade. Mas eu vou chegar lá, viu? Aí, o senhor já quer que eu entre na parte lá da enfermeira? Sim. Isso foi no mesmo dia. Aí tá, beleza. Eu falei assim, eu preciso deixar alguns livros aqui para eu entregar. Nesse dia eu tinha feito a minha químio no dia 23, dia 22. E no dia 23, eu estava com a hemoglobina baixa, eu precisei receber sangue, né? E fui, né? Falei, tem que ir. Quando foi dia 23, estava lá no hospital novamente. Foi quando eu orei pela essa senhora. Aí eu tô lá, né, recebendo meu sangue, de repente entra uma mulher bonita, uma linda mulher, sabe? Aí ela vem direto, assim, na minha cama. Aí ela, oi, bom dia, nossa, como você é bonita. Eu me olhei e falei, mas só tem eu aqui, será que essa mulher tá falando comigo? Aí eu falei, você é linda. Eu falei, obrigada. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho um presente pra você. Ela, pra mim, eu falei, fui lá na minha mochila rapidinho, peguei um livro, né, o livro do ano. Eu falei assim, eu tenho 2, na verdade. Eu peguei um guia de estudo, né, eu falei assim, olha, aqui é caso você tenha algum questionamento, alguma dúvida, enfim, esse guia vai te levar até a Bíblia, que é a palavra de Deus. E Deus vai te dar todas as respostas, ela vai responder todas as suas perguntas. Enfim, ela se emocionou, ela começou a chorar. Ela falou assim, olha, você é um anjo, você foi um anjo que Deus me enviou hoje, porque ontem eu chorei tanto eu estava muito angustiada, fazendo tantos questionamentos para Deus, e hoje Deus manda você aqui para me dar esse presente. E aquela mulher, pastor, ela quebrou todos os protocolos. Imagina você, em plena pandemia, com vírus aí, né, e você em um hospital. Aquela mulher falou assim, aliás, ela nem me perguntou, ela já foi, sabe, ela me deu um abraço tão gostoso. Aí aquela mulher, ela não era enfermeira do hospital, ela era uma professora que estava acompanhando uma equipe de estágio. Tinha dois enfermeiros lá, ela estava acompanhando. E naquele momento, aquela mulher bonita, né, ali no pleno pandemia, eu ali recebendo aquele sangue, ela não ligou para nada. Ela me agradeceu e ela me deu um abraço tão gostoso, e ela me deu o nome dela para que eu estivesse orando por ela. E você ficou alisando o seu ombro esquerdo. Enquanto você falava, foi o ombro que ela abraçou e depois
na cabeça dela, foi aí? Foi. Tá marcado esse lugar, né, filho? Tá. Esse abraço ficou marcado no seu coração. Porque é o abraço da nova Dodora. É a nova Dodora, está invadindo a vida das pessoas, levando Jesus para elas. Não é porque você tem câncer, é porque você tem o Espírito Santo. Não é por causa da brevidade da vida, é por causa da eternidade da vida que você tem. Louvado seja Deus pela sua experiência. Eu creio mais em Deus, Dodora, porque você existe. Obrigada, eu também creio mais em Deus que você existe, pastor. Pastor, eu posso contar a experiência de sábado, rapidinho? Pode, aqui é vida pura, vai. Eu sei que, gente, eu sei que o tempo é curto, a gente tem que se limitar, mas é aquilo, pastor, é que eu falei para o senhor, é tanta coisa acontecendo e você precisa falar. Você entende que eu, como pecador, que eu sempre me considerei, hoje eu entendo que Jesus, ele não procura os perfeitos, né? Santos nós somos, né? Porque nós somos separados. Mas não é com o perfeito que Jesus trabalha, é com a pessoa mais pecadora. E sou eu essa pessoa. Então, sábado, depois de muito tempo sem ir na igreja, no sábado eu senti vontade, né? Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já me blindou, já estou protegida, hoje eu vou para a igreja, né? Tomei todos os cuidados, fui. Só que assim, eu falei assim, bom, eu já estou indo buscar eu já estou indo alimentar, estou indo buscar mais um pouco desse alimento, mas eu preciso também, nesse meio tempo, alimentar outras pessoas. Aí eu peguei uns livros, né, do ano, e eu tinha algumas pessoas conhecidas, eu falei assim, vou dar para essas pessoas conhecidas. Aí eu fui abordando, acho que foram 5, 6 livros, aqui na igreja eu fui dando esses livros. Beleza, as pessoas me agradeceram, tal, teve muito grata, né, foi muito grata, foi até querendo conversar, enfim. Mas aí, na volta, pastor, o episódio mais marcante foi na volta. Estava a gente vindo, né, eu e a minha amiga Reni, aí quando tinha duas pessoas na praça, um era morador na rua, o outro parece que morava ali na região e fazia companhia para o outro. Aí eu falei, bom dia, tal. Aí ele, bom dia. Eu falei assim, você sabia que Jesus ama vocês? Aí, eu falei, Jesus ama muito você. Eu também amo vocês, eu amo vocês no amor em Cristo. Aí ele, como assim você, como que é esse seu amor por nós? Eu falei, pronto, agora eu vou ter que parar para explicar esse amor por eles. Aí eu tive que atravessar a avenida, né, e conversando com ele, a gente conversou bastante, e, enfim, só resumindo, que eu fiquei acho que mais de meia hora conversando com os dois, só em resumo, quando eu me vi ali, eu já estava orando na praça para daqueles dois senhores, tipo, as pessoas olhavam, não estavam entendendo nada. Eu já estava abrindo a Bíblia para eles em São João 3,16, né, falando que Deus amava muito, enfim, o amor que Cristo, de Deus, né, ter enviado o seu filho. Aí um falou, mas será que Jesus me ama? Assim, eu já fiz tanta coisa errada, eu já cometi tantos crimes. Eu falei, fulano, me falaram os nomes, vou estar orando. Eu falei, olha, fulano, não importa o que você tenha feito, não importa o quão longe você tenha ido, uma coisa você tenha certeza, que o amor de Cristo, ele vai te alcançar. Só que você precisa querer aceitar esse amor. E enquanto eu falava, falava, tá vendo? Eu não falo pra você que Jesus perdoa? Tá vendo? A doutora tá falando. Eu falei, não, cara, ela não é doutora, ela é pastora. Você não tá vendo o jeito dela falar? Ela é pastora. E se a pastora tá falando, Jesus já te perdoou. E assim, pastor, foi outra pessoa que eu vim também com aquilo no pensamento, uma pessoa tão carente, tão necessitada da graça e do perdão de Cristo, e isso tem mexido muito com a minha pessoa, entendeu? Porque é a pessoa que eu me sinto na responsabilidade de orar, de estar na vida deles. E é isso, pastor, se a gente for contar, vamos ficar aqui até a manhã inteira, mas vamos... Dodora, você começou quimioterapia, seus cabelos começaram a cair, né? Você tem câncer. Você tem câncer. Sim. Você não deveria estar deprimida? Por que não está? Exatamente. Sabe por que ela não está, queridos? Porque a Dodora entendeu que viver no Espírito é viver acima dos nossos problemas. Não quer dizer que ela não chore, não quer dizer que a Dodora não tenha medo, não quer dizer que às vezes ela não fique triste, mas essas coisas não podem parar mais a Dodora.
A enfermidade dela não pode parar mais a Dodora. As dores da Dodora não a seguram mais. Ela está tão cheia de vida, mesmo enfrentando um problema tão grave como esse, que ela tem que contar para as pessoas que Jesus é vivo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele existe na vida dela. Entende, querido? Ela está no estágio em que os problemas não seguram mais a Dodora em casa. Ela tem que falar de Jesus, tem que pregar o Evangelho. Ela está acabando com a timidez e ela está adaptando a pregação à sua realidade. Ela não pode ir a outros lugares por causa da imunidade dela, mas ela tornou o hospital dela o púlpito dela. O hospital onde ela frequenta para tratamento é a igreja dela. Lá ela é a pastora daquelas pessoas. Mas ela está com câncer. Ela está com câncer. O câncer deveria estar parando a Dodora. Mas ela está parando o câncer. Ela está dizendo quem é que manda. Ela está dizendo quem tem o domínio. E Cristo domina a vida dessa menina. Essa urgência da Dodora, queridos, não é porque ela acha que vai morrer daqui 3 dias porque tem câncer. Essa urgência da Dodora é que ela descobriu o sentido da vida eterna. E a vida eterna é esta, que você pregue o Evangelho a quem não conhece ainda, porque você está cheio dele. Esse é o sentido da vida eterna. Aí os problemas fazem a gente sofrer. Até colocam dúvida com relação ao nosso futuro. Mas eles não podem parar, gente. Doutor, eu tenho uma última pergunta para fazer para você. E se você descansar? E se esse câncer levar você a descansar no Senhor? O que você pensa sobre isso? Olha, pastor, por incrível que pareça, as pessoas falam assim que a gente nunca está pronto para a morte, né? Eu sempre falava isso, que eu não tinha medo na morte. Na minha primeira sessão de quimioterapia, eu senti a morte de perto. Foi pela primeira vez que eu tive medo. Só que aí eu estava tão bem com o meu Deus, que eu falava assim, hoje eu morrer, hoje eu vou descansar. Hoje vou descansar em Cristo. E hoje a minha coroa, eu posso até não ter levado uma pessoa para o batismo, eu creio que por alguma influência deve até ter ido, mas eu creio que a minha coroa, ela vai ter estrelas. E isso não me assusta. Então eu creio hoje, se Jesus me recolhesse hoje eu estaria dormindo. Então hoje eu não tenho mais aquele medo da morte como eu tinha antes. Eu posso dizer para eles, Dodora, e você pode afirmar, você hoje estaria preparada para descansar, se fosse a vontade de Deus. Assim, olha, aqui que eu falo, olhando para Cristo, sim. Olhando para Cristo, sim. Você não quer, evidentemente. Você quer viver mais porque essa descoberta que você teve em Cristo, você quer compartilhá-la com o máximo de pessoas. Mas nós estamos dizendo para eles, Dodora, que a sombra da morte, a possibilidade da morte já não lhe assusta mais. Porque Cristo está vivendo poderosamente em você. Nessa questão da oração, rapidinho, tá? Quando eu tô ruim, a Verônica Lima, que é a pessoa mais linda, ela sempre usa uma frase que ela não tem problema, e a gente sabe que ela tem, né? Ela não tem problema porque os problemas dela, ela deixou tudo nas mãos de Cristo, que agora ela quer ajudar a carregar outros problemas, e isso eu tenho feito. Naquele dia que eu tô marimbondo, que eu tô para baixo, eu falei, por que eu tô para baixo, gente? Tem pessoas pior do que eu, quer saber? Eu vou orar. Eu mando um monte de áudio de oração, tento ligar para algumas pessoas, aí eu recebo o retorno. Nossa, Dodora, que vergonha que eu senti quando eu vi seu áudio. Era para eu estar orando por você, e você está orando por mim, que coisa mais linda. Então, pastor, eu mando áudio de oração no grupo da família, eu mando, sabe? E assim, pastor, quando eu levanto dessas orações, eu fui abençoada, sabe? Eu recebi, não foram elas que receberam aqueles áudios, fui eu, porque eu me sinto revigorada, uma nova pessoa. Isso tem me ajudado muito, pastor, quando eu faço isso. Dora, eu te amo. Eu também te amo, pastor. Eu preciso de você para ser feliz. Eu também vou ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu também sou a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu creio muito, eu falo que é muito mais em Deus porque o Senhor existe, viu? Sabe, eu louvo muito, muito, muito ao meu Deus por ter colocado o Senhor na minha vida, por ter colocado essa sala na minha vida. Pastor, essa sala, pastor, essas irmãs aí têm me ajudado tanto, pastor, suas orações, elas me carregam com as suas orações. Eu tenho participado do grupo de oração da Miriam, mas da Fernanda.
E assim, é muito lindo esse ministério da oração, e eu quero esse ministério para mim, viu? E eu falo assim, que é o meu Deus me carregando no seu colo através da oração dessa sala. Você hoje está sem cabelos, né? Isso para quem faz quimioterapia é um drama isso, né? Esse é um momento difícil de superar, mas você não está sem a cobertura da graça de Deus. Amém. Você está coberta pela graça de Deus. Os cabelos voltarão. Você está coberta pela graça de Deus. Eu amo você, filha. Você fortaleceu muito minha fé hoje. Ver o seu sorriso, a sua alegria, a sua vida, enquanto você luta com um câncer, porque você entendeu que você é mais importante do que tudo isso, que as pessoas são mais importantes que tudo isso, me deixa muito feliz saber que você está aqui. Me deixa muito feliz. Falar com o Senhor, falar para mim, que eu não preciso ouvir a voz do Espírito Santo, para ter certeza que Ele está comigo, isso me ajudou muito. Sabe o que é que eu faço quando eu vou dormir? Eu falo assim, Espírito Santo, eu sei que eu não estou te ouvindo, eu não vou te ouvir, mas coloca seu colinho aqui, que eu preciso deitar no seu colinho. Pastor, eu adormeço, eu tenho uma noite de criança, a coisa mais gostosa, dormir no colo do Espírito Santo. Vou te dar um conselho. Toda vez que você lê a Bíblia, lembre-se, é o Espírito de Deus falando com você. Amém. Toda vez. Mas não deixe de querer ouvir a voz. Eu entendo o que você está me dizendo. Eu não quero, mas não precisa essa experiência. Mas ouça, você vai ouvir. Amigo, eu preciso terminar, né? Nosso horário já foi. Entenda, querido, se você está parado por causa dos seus problemas, porque essa vida, isso aqui, a gente tem que estar no mesmo lugar. Essa vida ainda não assumiu o controle. Cristo ainda não assumiu o controle. Os problemas devem fazer você sofrer, chorar, ter até ansiedade com relação ao futuro, preocupação, claro que sim. Você às vezes pode ter medo da morte, claro que sim, claro. Os problemas podem tirar, sim, isso de você, mas eles não podem parar você. As pessoas precisam de Jesus, e é assim, com suas dores e aflições, que eles deverão encontrar Cristo através de você. Hoje, conversando com o Gabriel, que é o nosso rapazinho aqui, nosso amigo da caminhada, toda madrugada ele abre isso aqui comigo, ajeita tudo comigo. Ele disse, vamos lá, pastor, vamos lá. A gente orou, a Nilda, sua vozinha morreu. Vamos embora, pastor, vamos abrir a sala. Deixa eu colocar a minha dor no meu bolso e cuidar da dor do outro. Extraordinário, né? Deixa eu colocar a dor no meu bolso, a minha dor no meu bolso, deixa eu cuidar da dor do outro. Gabriel entendeu que é cuidando da dor do outro que Deus cura a nossa. É cuidando da dor do outro que Deus cura a nossa. Enquanto você ficar aí tentando curar as suas dores, você vai morrer no lago da insatisfação. Vai curar a dor dos outros. Vai ser bênção na vida dos outros. Vai orar na vida dos outros. Entre na vida dos outros. Abrace as pessoas. Se preocupe com elas. E Deus estará curando as suas enfermidades. Sabe o que a doutora está vivendo, querido? A doutora está vivendo um transbordamento. A doutora está vivendo um transbordamento do Espírito na vida dela. Não tenha a menor dúvida disso. Eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que a doutora está vivendo um transbordamento do enchimento do Espírito na vida dessa serva. E é isso que eu e você temos que procurar, queridos. Esse tipo de coisa que nós temos que procurar. Transbordamento. Até que nada mais importe, a não ser pregar a palavra de Deus.